É esse em Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Podemos ler o 23 também. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por que nessa noite nós temos uma revelação da Tua parte para nós. O Senhor se revelou ao Teu povo como Yahvé Rafá, como Jeová Rafá, um Deus que cura, um Deus que te sara. Senhor, quantas coisas em nós precisam ser saradas. Sara-nos, Senhor. Nós cremos em Ti, confiamos em Ti. Tu és o nosso Deus, a nossa justiça, a nossa sabedoria, a nossa redenção, a nossa santificação. Senhor, todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor. Não há nada, nem ninguém mais importante para nós do que o Senhor. Senhor, assim como esse povo de Israel, Senhor, passou por tantas coisas nesse deserto, nós também passamos por tantas coisas em nossas vidas, Senhor. Seja como a vida de cristão individual, seja também na vida de assembleia, Senhor. Pedimos a Ti que essas lições, esses exemplos, Senhor, possam ter eco, efeito em nossas vidas, Senhor. Possam servir para nós, individualmente e também como assembleia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Os fins dos séculos chegaram até nós. Precisamos mais do que nunca, Senhor. Nos apegar a Ti, Senhor. E não se importar com as outras coisas. Somos Teus, Senhor. Somos comprados por preço. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Fala a nós. No nome de Jesus. Amém. As 42 jornadas do povo de Israel no deserto, como já foi falado, são de maneira extraordinária um relato de toda a experiência cristã, seja a experiência individual, como também a assembleia. Eles eram um povo, afinal. E todas as experiências que esse povo passou ali podem também nos servir nas nossas experiências de assembleia. Muitas lições eles passaram, muitas coisas eles passaram. Foi algo único na história da humanidade. Um povo, Deus colocá-lo em uma outra nação, serem escravos ali, Deus retirá-los dali, passarem determinado tempo no deserto sem morrerem, e Deus, que prometeu coisas a eles, por fim, fazer todas essas coisas se cumprirem na vida desse povo. Afinal, nenhuma promessa falhou das boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nosso Senhor não comete erros. Deus não se engana, Deus não é pego de surpresa. Nada surpreende Deus. Nada que eu ou você ou a nossa assembleia possa passar, Deus não já sabia. Deus já sabia de tudo. E não só sabia de tudo, como Ele mesmo preparou determinadas situações. Cada jornada da nossa vida é administrada pelas mãos do Todo-Poderoso. Nada escapa aos olhos dEle. E é por isso que eu e você podemos estar tranquilos, seguros. Podemos nos deleitar, porque aquele que carrega nas rédeas a nossa vida é fiel.
Então o povo ele saiu do Mar Vermelho, como nós vimos na jornada passada, foi algo extraordinário. Foi tão extraordinário que tentam negar até os dias de hoje. Muita gente tenta negar essa travessia, tentam minimizar, reduzir, mas aconteceu um milagre. E como a palavra diz, eles caminharam, saindo dali da travessia do Mar Vermelho, 3 dias no deserto e não acharam água. Vamos voltar um pouco antes e ver o contexto desses 3 dias que eles saíram da jornada do Mar Vermelho, Pi-Hairote. Vamos ver exatamente algumas coisas que aconteceram. Vamos voltar aqui no capítulo 15 mesmo e ver a partir do versículo 1, até a gente chegar no versículo 22, que é onde a gente estava. Para contextualizar, fica um pouco melhor. Então, eles saíram do Mar Vermelho, foi uma experiência épica, única, e com certeza de muita alegria, porque foi uma libertação, foi um alívio. Eles se sentiram encurralados, de fato, pelo exército egípcio. Faraó veio pessoalmente ali, e o Senhor fez maravilhas. Então, o versículo 1 do capítulo 15 fala do cântico de Moisés. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Irmãos, eu vou ler esses versículos do Cântico de Moisés numa outra versão. Se os irmãos quiserem depois ler, podem ler, se aprofundem, tem muita coisa nesse cântico. A versão da Bíblia de Jerusalém, ela está muito melhor. Afinal, é um cântico, é uma poesia, e como toda poesia, ela precisa, ela carrega traços de rimas e etc. Na versão da Bíblia de Jerusalém está melhor esse cântico de Moisés. Está muito mais próximo do original. E, inclusive, preserva algumas rimas e algumas palavras que acabaram não vindo. São alguns versículos apenas, né? Eu vou ler novamente a partir do versículo 1. Então Moisés e os israelitas entoaram este canto a Yahvé. Os irmãos podem acompanhar na sua versão, tem bastante semelhanças. Cantarei a Yahvé, porque se vestiu de glória. Ele lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Versículo 2. Iá é minha força. Um dos nomes de Deus, uma das maneiras que Israel chamava Deus é Iá. Uma abreviação de Yahvé, um nome carinhoso. Então, isso foi imputado nesse cântico, uma maneira carinhosa de se chamar a Yahvé, Iá. Iá é minha força e meu canto, a Ele devo a salvação. Isso aqui é uma adoração maravilhosa, irmãos, esse cântico. É uma doxologia em termos teológicos, doxologia é uma adoração. Ele é meu Deus, e o glorifico, o Deus do meu Pai, e o exalto. Yahvé é um guerreiro, Yahvé é o seu nome. Irmãos, eu quando leio isso aqui, eu me encho de coragem. Yahvé é um guerreiro. Na outra versão está varão de guerra, também é muito bom. Os carros de Faraó e suas tropas, ao mar ele lançou, a elite dos seus cavaleiros, o mar dos juncos devorou, o abismo os recobriu e caíram fundo como pedra. Tua direita, Yahvé, pela força se assinala. Tua direita, Yahvé, o inimigo estraçalha. Perceberam as rimas? Pela grandeza da tua glória destróis os teus adversários. Desencadeias tua ira que os devora como palha. Ao sopro das tuas narinas, as águas se amontoam. As ondas se levantam qual represa. E os abismos se retesam no coração do mar. O inimigo dissera: perseguirei, hei de alcançar. Despojos eu terei, e minha alma irá se alegrar. Tirarei a minha espada, e minha mão o prenderá.
O teu vento soprou e o mar os recobriu. Caíram como chumbo nas águas profundas. Quem é igual a ti, ó Yahvé, entre os deuses? Quem é igual a ti, ilustre em santidade? Terrível nas façanhas, hábil em maravilhas? Estendeste a tua direita e a terra os engoliu. Levaste em teu amor este povo que redimiste, e o guiaste com poder para a morada que consagraste. Os povos ouviram falar e começaram a tremer. Dores se espalharam no meio dos filisteus. E ficaram com medo os habitantes de Edom. Os chefes de Moabe, o terror os dominou. Todos cambaleiam os moradores de Canaã. E a eles sobrevém o terror e o tremor. O poder de teu braço os petrifica, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe este povo que compraste. Tu os conduzirás e plantarás sobre a montanha a tua herança, lugar onde fizeste, ó Yahvé, a tua residência. Santuário, Senhor, que as tuas mãos prepararam. Yahvé reinará para sempre e eternamente. Pois quando a cavalaria de Faraó, com seus carros e os seus cavaleiros, entraram no mar, Yahvé fez voltar sobre eles as águas do mar. Os israelitas, porém, caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. Maria, a profetisa, irmã de Arão, Miriam e Maria são, a raiz do nome é a mesma. Irmã de Arão, tomou na mão um tamborim e todas as mulheres a seguiram com tamborins, formando coros de dança. E Maria lhes entoava: cantai a Yahvé, pois de glória se vestiu. Ele jogou ao mar cavalo e cavaleiro. Aí agora a gente chega no versículo 22 que a gente estava lendo. Mas é muito importante contextualizar isso aqui para que a gente veja o cenário de onde eles estavam. Eles estavam num cenário de adoração. É lindo demais esse cântico aqui. Ele é como um deleite para a nossa alma. E muitas vezes, onde a oração falha, o louvor funciona. Então, muitas vezes, quando nós cantamos louvores a Deus, isso nos revigora espiritualmente. Muitas vezes nós não temos força para orar. Então, cante louvores. Faça sacrifício de louvor, né? Ali eles tinham um motivo muito glorioso para eles cantarem, né? Como diz Tiago, está alguém alegre? Cante louvores. O louvor ele se enquadra em qualquer situação da nossa vida, seja a situação ruim, seja a situação de alegria. E aqui era um momento de alegria, é como fala esse cântico. Mas o mais interessante é nós vermos que eles estavam num momento de tanta alegria, tanto êxtase espiritual, pelas maravilhas do milagre que eles viram. E logo em seguida, quando nós vemos no versículo 22 e 23, eles caminharam. E esse cântico, essa alegria que estava tão gostosa, foi se tornando seca, foi se secando, se esvaindo, acabando e acabando. E aí eles chegaram em um lugar que na minha Bíblia e na sua está com o nome de Mara, né? Mas no original não é Mara, tem um T ali, é Marta. Então o texto, eu vou ler no versículo 23. Estou lendo a mesma versão que os irmãos. Afinal, chegaram a Marta, todavia não puderam beber as águas de Marta, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. É assim que está o texto original. Então, Mara se tornou o nome após eles irem tentar beber aquelas águas e perceberem que eram águas amargas. Mas o nome original, antes deles provarem, era Marta. Isso é muito significativo espiritualmente para nós. O que significa Marta com T?
Marta significa dama, senhora, provocadora, que se amarga. Então, na nossa vida cristã, seja aqueles que estão no início da vida cristã, no meio da vida cristã, ou até os irmãos que alcançaram a maturidade, nós passamos por momentos de êxtase, de euforia, de adoração intensa. Muitas vezes, a própria reunião de um domingo para nós é esse êxtase. Mas pode passar 3 dias, e o êxtase que nós tínhamos na reunião de domingo já não é o mesmo. Ele pode se tornar uma murmuração. E muitas vezes nós buscamos o Senhor, depois de 3 dias, daquele êxtase, daquela alegria, e a coisa já não é a mesma. Muitos de nós passamos por essa experiência. Muitos de nós já passamos pelo período do primeiro amor, ou estamos nele, e muitas vezes a gente ama um cântico em especial, para citar como exemplo. Tem um cântico que a gente canta, puxa, nesse cântico eu toco o Senhor. Eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor tocando determinado cântico. E aí passa uma outra reunião, a gente vai e tenta fazer cantar o mesmo cântico, a gente canta o mesmo cântico e a experiência já não é a mesma. É interessante isso. Aquele mesmo cântico que teve tanta alegria, trouxe tanto êxtase para a nossa alma, tanto prazer espiritual, já não é o mesmo. E às vezes a gente vai cantar mais uma vez, ou as próprias reuniões, as próprias orações, podem, com o passar dos anos, já não ser a mesma coisa, ou dos dias. Isso acontece com todo cristão, e isso é algo que o Senhor mesmo coloca para nós. Para que nós não fiquemos apegados às sensações, emoções, mas para que nós fiquemos apegados a Ele. Nós cantamos não porque o hino é maravilhoso ou por conta da experiência maravilhosa com que nós tivemos. Nós cantamos porque Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno. Esse é o motivo do nosso louvor. E não importa se eu estou sentindo alegria ou não, se eu estou sentindo um êxtase espiritual ou não. Eu preciso cantar a Ele porque Ele é digno. O último salmo diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, a vida cristã não é uma questão de sentimentos, de emoções, de sensações. E o Senhor mostra isso para a gente, nos levando a períodos de sequidão espiritual. Todos nós passamos por isso. Então, muitas vezes os irmãos estão no começo da vida cristã, estão no primeiro amor, é tudo alegria, é tudo bênção, é tudo festa. O Senhor nos leva para esses períodos, onde a gente começa a buscar o Senhor e já não sente a mesma coisa de antes. Para que justamente nós nos apeguemos apenas a Ele. Não a pessoas, não a livros, objetos ou qualquer outra coisa, sensações. Porque é Ele que é o foco da nossa adoração. Então, eles passaram 3 dias no deserto e não acharam água. De fato, agora se a gente olhar do lado humano, com certeza é uma experiência muito difícil. Imagina você com animais, seus animais estão definhando, suas crianças estão reclamando, pai, estou com sede, estou com sede, estou com sede, estou com sede. E você mesmo passando por aquela situação. De fato é difícil, é muito difícil esse tipo de situação. E aí o que aconteceu, voltando a falar do nome de Marta, né? Por que muitas vezes nós murmuramos? Por que nós muitas vezes somos como Marta? Nós nos amargamos com as coisas, né? Por conta dessa dama. E essa dama, ela vive dentro de nós. É uma dama, é uma senhora, é uma provocadora, e ela quer amargar a nossa vida. É o nosso ego. A palavra amargo, em português, a gente pegar a etimologia da palavra, o sentido da palavra, a raiz da palavra, amargo, em português, está faltando uma letrinha. Amargo, sim, o significado é que tem um gosto desagradável, sim. Mas se a gente pegar a raiz da palavra,
falta uma letra. No latim é amaricum ou amaricus, que é uma divisão de duas palavras, amaru e cum, amaru e cus. Esse icus, ou o go em português, é ego. Então falta a letra E na nossa palavra amargo, no nosso vocabulário, no sentido da raiz da palavra. Então, amargo significa amar ego. Amar o ego. É esse o sentido da palavra amargo. E de fato é. O povo passou por uma experiência maravilhosa de adoração e logo em seguida eles voltam a amar a si mesmos. E o Senhor quer mostrar através dessa jornada de Mara que o nosso amor ao Senhor precisa estar acima do nosso amor a nós mesmos. Sim, nós temos que ter amor a nós mesmos, mas o amor ao Senhor tem que estar acima de nós. Então, essa dama, essa senhora, essa provocadora está dentro de nós e ela quer amargar a nossa vida. E de fato o Senhor permite isso, que nós passemos por situações amargas nas nossas vidas. Quem é que não já se amargou com o sistema religioso? E o povo de Israel veio, nós não podemos nunca nos esquecer, eles eram escravos. Eles vieram de uma escravidão pesada. E conforme você lembra as suas lembranças do período de escravidão, isso pode se lhe tornar em amargura. Isso pode se lhe tornar um ressentimento. Isso pode se lhe tornar em rancor. O que o amargor faz com a pessoa? O que o ressentimento, o rancor faz conosco? Ele nos torna sem função. É essa a pior coisa. Uma pessoa rancorosa, ressentida, amargosa, amargurada, ela não tem função. Enquanto a amargura não se vai, ela não tem função. Então, muitos de nós podemos estar passando ou passamos por esse tipo de experiência, de amargor. Então, vem a sequidão, né? E aí a sequidão vem justamente para que nós busquemos ao Senhor, percebamos que Ele é o centro da nossa adoração, mas muitas vezes que nós vamos buscar, nós sentimos ainda que estamos amargos. E Deus, Ele quer limpar essa amargura de nós. Da mesma forma que o Senhor queria limpar essa amargura do povo de Israel. Deus é meticuloso. Deus, Ele se preocupa com os mínimos detalhes. Deus não vai deixar nada passar em nós. Ele não quer deixar nada em nós que Cristo não tenha transformado a sua imagem. Então, na nossa vida cristã, sejamos irmãos que estamos no início da jornada cristã, ou irmãos até que tivemos grandes experiências, fomos notáveis no meio do povo de Deus, podemos passar por situação de amargura. E como assembleia também, nós podemos passar por situações de amargura. Então essa jornada ela é muito, mas muito especial, porque o Senhor queria revelar-se já nessa jornada a si mesmo, uma faceta do seu caráter a esse povo, para que esse povo pudesse confiar-se assim em Deus. Tem um irmão, ele escreveu um livro chamado Um Caminho pelo Deserto, Jamie Buckingham. Ele faz um relato, ele era especialista em desertos, esse irmão. Ele fez um relato acerca das águas de Mara. Ele falava o seguinte: as águas de Mara eram cheias de magnésio, que é um laxante poderoso que teria expelido parasitas, vermes e amebas que ameaçariam a vida do povo caso tivessem vindo contaminados do Egito. O magnésio também é a base de uma droga chamada dolomita, usada basicamente em climas extremamente quentes para controlar a fibrilação cardíaca e espasmos musculares. Deus supriu o remédio certo para purgar os seus sistemas e preparar os seus organismos para a longa e árdua jornada pelo deserto. Irmãos, Deus se preparava com cada detalhe. Até aquelas águas amargosas que eles beberam foi preparada por Deus, para que
o próprio corpo físico deles aguentasse a jornada pelo deserto. Então, muitas coisas na nossa vida nós não entendemos. Senhor, por que eu estou experimentando essa situação amarga? Por que isso persiste? Deus tem um propósito aí. E ao invés de nós nos tornarmos rancorosos, ressentidos, sem função, nós podemos ter certeza que Deus tem um propósito nisso. E nos agarremos nessa certeza. Deus é um Deus de propósito. Se eu estou passando por isso, é que Ele quer me revelar algo de si mesmo. E não só isso, como Ele quer limpar algo de mim e se colocar a si próprio no lugar daquilo que me foi retirado. Nosso Deus é gracioso. Nosso Deus é bondoso. É cuidadoso demais. Então eles passaram por esse lugar chamado Mara, se acamparam ali. E no versículo 24, podemos ver juntos, né? Só um detalhe antes. Em grego, a palavra amargo significa cheiro de ovo podre. Só um detalhe. Mas de qualquer forma, amar o ego torna a nossa vida amarga com esse cheiro. Versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Até aqui, então. Irmãos, o povo murmurou diante de tal acontecimento. Ao invés deles clamarem ao Senhor, ao invés deles orarem ao Senhor, levarem suas queixas ao Senhor, eles passaram a murmurar, né? E Moisés, diferente deles, clamou ao Senhor. E qual foi a resposta do Senhor para Moisés? Isso aqui é impressionante demais. O Senhor lhe mostrou uma árvore. Irmãos, para as nossas amarguras, para as nossas situações amargas, a resposta do Senhor sempre será esta: nos mostrar uma árvore, nos mostrar um madeiro, a cruz. Irmãos, isso aqui já era uma tipologia da cruz. Irmãos, a cruz, ela tem o poder de tornar uma situação amarga em doce. Podemos estar experimentando um fel terrível. Quando nós aplicamos a cruz em tal circunstância, nós podemos experimentar a doçura do Senhor em meio a tal situação amarga. Então o Senhor mostra uma árvore para Moisés, e Moisés lança essa água nas árvores. Irmãos, isso é uma atitude que todos nós devemos tomar. No meio dessa situação amarga, lança essa árvore nas águas. É só lançar a árvore nas águas, que elas se tornam doces. E aí, ainda no versículo 25, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. O Senhor estava provando o povo de Israel no meio daquela situação. Para confirmar essa questão da palavra amarga e etc., tem mais alguns casos de amargura na Bíblia, né? Eu vou citar alguns aqui. O primeiro caso na Bíblia que relata a amargura é Esaú escolhendo aquelas mulheres estrangeiras para casar, e ele se tornou motivo de amargura para Isaac e Rebeca. Outro caso de amargura na Bíblia, Esaú perdendo a primogenitura. Outro caso de amargura, o serviço pesado e forçado de Israel no Egito. Ana, em sua oração, por ser estéril, ela falava em amargura de alma, clama a ti, meu Senhor. Jó, falando sobre o seu estado de dor, e Jeremias, em Lamentações de Jeremias, lamentando por Israel, em amargura. Outro caso, e esse sim eu queria ler junto com os irmãos, é o caso de Noemi, a sogra de Ruth, voltando para Belém de mãos vazias. E tem muita semelhança com esse caso aqui. Então, podemos abrir juntos no livro de Ruth. Para quem não está familiarizado com a história, Noemi,
ela é uma israelita e foi morar num país estrangeiro, Moabe. Lá os seus filhos casaram, e aí aconteceram algumas coisas ali. Nós podemos ler esses textos. Antes de 1 Samuel, o livro de Ruth. Um livro curtinho, um livro preciosíssimo. Então, essa história de Ruth aconteceu nos dias dos juízes de Israel, tempos depois dessas jornadas do povo de Israel no deserto. E Noemi, junto com o seu marido, Elimeleque, foi para Moabe, país estrangeiro. Saíram do lugar onde Deus determinou para o povo de Israel estar e habitar. Foi como se perdessem a bênção, fosse para um lugar estrangeiro, um lugar onde a bênção de Deus para os israelitas não estava. Então, eles foram para Moabe, viveram ali. Ela tinha 2 filhos, Noemi, Malom e Quilom, e ali eles conheceram, esses 2 filhos delas casaram com mulheres moabitas, né? Ruth era uma delas, gentia. E a outra mulher era órfã. Então, o que aconteceu no versículo 5 do 1º capítulo? Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de 2 filhos e de seu marido. Então, versículo 6. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, estou lendo o versículo 7, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga, já que aparece a palavra amarga. Por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, versículo 15, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Ou seja, ela era conhecida ali. Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth e sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Cevada, interessante que é a ressurreição.
Então, muitas vezes, o Senhor nos coloca em situações como essa situação de Noemi. Muitas vezes fomos pessoas que na nossa vida podemos ter tido êxitos financeiros ou qualquer outra coisa de sucesso, e Deus nos torna pobres. Deus nos leva para situações de miséria. E é interessante o que Noemi mesmo diz, no versículo 20. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi sabia que aquilo provinha de Deus. E ela voltou para Belém, e o resto nós conhecemos a história. Ruth conheceu Boaz, um tipo de Cristo, e o filho deles era Obed, né? Daquele que nasceu Jessé, depois o rei Davi. Então ela entrou na genealogia do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o Senhor nos coloca em situações de amargura. E nós temos certeza, nós podemos caminhar com a plena certeza de que nosso Deus é um Deus de propósito. E de que Deus, todas essas situações que nos colocou, ainda que seja uma situação de amargura, Ele está apenas nos provando. Em Êxodo, voltando, versículo 26, e disse, o Senhor falando ao povo de Israel, Êxodo 15, 26, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, esse versículo 26 é muito significativo. Ele fala de nós ouvirmos a voz do Senhor. Irmãos, na jornada cristã, nós podemos trombar com muitas vozes. Mas o versículo fala, e como foi orado hoje, ainda essa noite, muitos têm ouvidos e não ouvem, olhos e não veem. E aqui o versículo fala, o Senhor falando para o povo, se ouvires atento à voz do Senhor. Irmãos, é só essa voz que importa. Irmãos, eu posso estar falando aqui para os irmãos acerca dessas palavras e não ser a voz do Senhor. Os irmãos julguem e escutem apenas a voz do Senhor. Os irmãos têm as Escrituras, julguem por si mesmos. Não se prendam àqueles que estão falando. Seja qualquer mensagem que nós fomos escutar, o mais importante, na verdade, a única coisa importante é ouvir atentamente a voz do Senhor. E o versículo continua, fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Irmãos, o que é importante para nós é fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Muitas vezes nós, principalmente isso é uma coisa que vem incrustada para nós da escravidão egípcia, assim como o povo de Israel. Nós somos acostumados, é uma cultura de você querer fazer o que é reto aos olhos de outros, para agradar outros. O nosso agradar tem que ser para os olhos do Senhor. Irmão, se nós nos preocuparmos apenas com a aprovação de Deus, irmãos, a nossa vida muda. Nós deixamos a nossa superficialidade de querer agradar outros, de sermos políticos. Então, fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. O padrão é mais elevado. Quando nós queremos fazer coisas retas diante dos olhos dos homens, nós limitamos aquilo que é reto, as nossas atitudes, apenas quando os homens vêm. Mas e quando eu estou sozinho? Eu posso me dar ao luxo de não fazer o que é reto. Mas quando eu me determino a fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor, eu sei que o Senhor é onipresente, Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares eu tenho que fazer o que é reto.
não apenas aquilo que é à vista dos homens. Nós somos aculturados assim, a fazer o que é reto, que é às vezes a gente aprende o que agrada a outro, para fazer o que agrada a outro, mas nós devemos fazer o que é reto aos olhos do Senhor. E como nosso irmão Atmani dizia, quando o caminho, isso é um versículo bíblico, está em Provérbios, mas ele tomou esse versículo para a vida dele. Quando o caminho dos homens é agradável ao Senhor, Ele reconcilia com Ele os seus inimigos. Não tenhamos medo de inimizades. Porque quando o caminho dos homens é reto ao Senhor, Ele reconcilia com Ele os seus inimigos. Muitas vezes nós vamos sim ser mal interpretados. Mas o que o Senhor quer para nós é que fazemos o que é reto aos olhos dEle. Se fazemos o que é reto aos olhos dEle, em todos os lugares, nós estaremos diante dEle. Teremos essa plena consciência de que Ele está presente em todos os lugares. E isso é um conforto para nós. Porque a graça dEle também permeia todos os lugares. Aonde Ele está, a bênção dEle está. E o versículo continua: deres ouvido aos seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor. O povo, ele estava acostumado com mandamentos dos chefes egípcios sobre eles. Os capatazes que os chicoteavam, que mandavam coisas para eles. O Senhor tirou eles desse jugo humano, ditatorial, e os levou para um lugar onde eles tinham a oportunidade de dar ouvido aos mandamentos do Senhor. E conosco também é assim. Existe no meio cristão muitos mandamentos que não são os mandamentos do Senhor. E o que o Senhor quer para o seu povo, que quer chegar à maturidade, é o discernimento. E sinto muito, não há discernimento sem conhecimento. E o sistema religioso bate muito no conhecimento, pregando textos fora de contextos, dizendo que letra mata, que saber se soberbece, sem pegar o contexto e entender o que o texto está falando. O texto não está falando nada disso. A letra que Paulo disse, de fato mata, mas não é como se diz por aí, você se tornar um ignorante, para que você seja manipulado. A letra que Paulo falava era a lei de Moisés, principalmente coisas cerimoniais e rituais, que foram abolidas. Agora, muitos mandamentos humanos, legalistas, preceitos de homens, são colocados. E muitas vezes nós seguimos esses mandamentos, achando que são coisas que estão escritas nas Escrituras. Por isso nós precisamos conhecer as Escrituras. Irmãos, eu vou repetir novamente. Eu posso estar aqui falando alguma coisa que não provém das Escrituras. Eu aqui posso estar falando algo que não provenha do Senhor. Então os irmãos precisam conhecer as Escrituras como os bons bereanos e julgar isso. E o versículo continua: guardardes todos os seus estatutos. Aí o Senhor fala para o povo de Israel: nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios. O rio Nilo ali era um rio que tinha bastante contaminação, bastante sujeira, e o povo bebia daquela água. Então é maravilhoso como o Senhor levou-os a Mara, curar até o seu corpo físico, para que eles aguentassem aquela jornada no deserto. Irmãos, de fato, a palavra do Senhor, ela é vida não apenas para o nosso espírito e para a nossa alma, mas ela também tem poder de vivificar o nosso corpo. A palavra do Senhor, ela é poderosa. O versículo continua: pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou Yahvé Rafá, ou Jeová Rafá. Esse é o termo, que te sara. Irmãos, nós temos um Deus que nos sara. Nós podemos contar nas nossas vidas, lembremos-nos que nós temos um Deus que nos sara. Não há nada em nós que possa ficar ainda em amargura diante de um Deus que nos sara,
Irmãos, frisemos essa palavra em nossos corações. A primeira revelação do Senhor para o povo de Israel, a primeira revelação do caráter de Deus para Israel, era de que Ele era Jeová Rafá, Deus que sara. Então, irmãos, carreguemos isso por toda a nossa vida cristã. Jeová Rafá. Nós temos Jeová Rafá ao nosso lado. Nós temos esse varão de guerra ao nosso lado. Irmãos, se há algo em nós que precisa ser sarado, que precisa ser curado, nós temos a quem recorrer. A palavra diz: eu sou Jeová Rafá, que te sara. Tomemos posse dessa palavra. Amém. Irmãos, então é isso. Não tem um versículo do Novo Testamento, podemos lê-lo. Hebreus 12:15. Fazendo referência também a essa jornada. Hebreus capítulo 12, versículo 15. A gente pode concluir aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 15. São exortações que o escritor de Hebreus escreveu para os irmãos ali que estavam passando por dificuldades. Os irmãos acharam? Vamos lá. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E aí, logo em seguida, ele continua com outras coisas. Então, o fato, a raiz de amargura, ela não contamina apenas você, ela contamina outros. Então, nós podemos levar nós temos a quem levar as nossas amarguras. Não carreguemos as nossas amarguras. O Senhor falou para nós lançarmos diante dele tudo isso. Nós podemos lançar diante do Senhor todas as nossas amarguras. Todo o nosso amargor pode se tornar doce. Basta jogar a árvore. Basta aplicar a cruz. E a nossa vida se torna doce. Graças a Deus. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa jornada. Obrigado que o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que nos sara, Senhor. Senhor, pedimos a Ti a cura, Senhor, das nossas feridas. Pedimos a Ti, Senhor, que cure cada coisa não tratada no nosso ser, cada mágoa, Senhor, cada ressentimento, cada rancor, Senhor. Senhor, nós aplicamos a cruz, Senhor. Senhor, assim como Moisés, nós jogamos a árvore nessas águas amargas. Senhor, queremos ser curados, Senhor. Senhor, nós não queremos permanecer em estado de sequidão ou estado de amargura, Senhor. Clamamos a Ti, Jeová Rafá. Cura-nos, Senhor. Sara-nos, Senhor. Queremos, Senhor, poder ter capacidade de caminhar por essas jornadas, Senhor. Ó, sãos, curados, Senhor. Limpos, Senhor. Sem nada, Senhor, nos prendendo a qualquer coisa ou alguém. Queremos apenas estar presos e apegados a Ti, Senhor. A nada mais, Senhor. Senhor, então a nossa amargura, Senhor, Senhor, no nome de Jesus, nós aplicamos a cruz sobre ela, Senhor. As amarguras das nossas vidas, nas nossas situações. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, torna as nossas situações doces. Senhor, nós não pedimos que acabem essas situações, mas que com a Tua cruz elas se tornem doces. Ó, Senhor, dá-nos a alegria dessa doçura, Senhor. Ó, que isso se torne louvor novamente. Ó, pois temos a quem recorrer. Temos Jeová Rafá, nosso Deus que nos sara. Amém.